Sejam bem-vindos à edição 300 do programa Inteiro Teor. E para celebrar um momento tão importante, convidamos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, para falar sobre colaboração premiada. É já já, não sai daí! Saiba como a colaboração premiada tem ajudado a Justiça a esclarecer os principais escândalos de corrupção no país. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, o ministro Nefi Cordeiro fala sobre as características da colaboração premiada e o que ainda falta para aperfeiçoar o uso do Instituto no sistema judicial brasileiro. Fique com a gente! Meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse públicos. Essa é uma das definições da colaboração premiada, muito difundida nos últimos anos por seu papel fundamental na hora de desvendar esquemas criminosos. Na nossa primeira reportagem, você confere como isso vem sendo feito no âmbito da Justiça Federal. Grandes quadrilhas e esquemas de lavagem de dinheiro já foram descobertos no Brasil após investigações ou denúncias. Em diversos casos, a colaboração de investigados ou réus com o Estado em troca de benefícios foi o que possibilitou o avanço na produção de provas. A chamada colaboração premiada mostrou-se imprescindível, inclusive no desfecho dos principais escândalos de corrupção no país. A Lei 12.850 de 2013 trouxe pela primeira vez no artigo 3º-A a definição deste instituto como um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse públicos. No artigo 4º, a norma aponta ainda os aspectos a serem observados pelo juiz para concessão do perdão judicial ou redução da pena. Entre eles estão identificação de outros envolvidos da organização criminosa e de infrações por eles praticadas e revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas do grupo. Em um dos desdobramentos da apuração de possíveis irregularidades envolvendo a obra do Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, uma das empreiteiras envolvidas celebrou acordo de leniência e colaboração premiada, detalhando as práticas ilícitas cometidas. Como consequência, a Justiça Federal decretou a indisponibilidade de bens e ativos das empresas responsáveis pela reforma e construção do estádio. Os valores retidos passam de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a obra gerou um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais à União e à Terra Cap. Há colaboradores em outros casos analisados pela Justiça Federal, como na ação penal que apura os fatos envolvendo a invasão de celulares de autoridades. Apesar de a colaboração auxiliar a esclarecer melhor os fatos e, assim, julgar e punir todos os envolvidos, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios explica que alguns pontos precisam ser observados com bastante atenção quando o assunto é colaboração premiada. O juiz precisa ter muita cautela em relação ao momento em que há essa celebração, que ainda que caiba ao Ministério Público, o juiz seria, vamos dizer, o superintendente desse negócio jurídico, porque ele é o destinatário da prova. E por que eu estou falando isso? Porque na eventualidade de se levantar uma nulidade por falta de voluntariedade, o juiz precisa ter muito cuidado. Deve sempre garantir e se certificar, garantir por causa do 261 do Código de Processo Penal, que diz que nenhum réu será processado sem o acompanhamento de um advogado, e a própria lei fala a mesma coisa. Então, o juiz ele não tem que se envolver, o juiz ele tem que primeiro se certificar que tudo está sendo feito dentro da mais perfeita legalidade, para que isso não venha a causar nulidade. O juiz explica que, celebrado o negócio jurídico, ele é homologado para a produção das provas e é, no fim,
Quando chega a hora da sentença, que o magistrado toma a decisão com base na efetividade ou não do que foi produzido pelo investigado. Histórias como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, no quadro Inteiro Teor Entrevista, o ministro Nefe Cordeiro fala sobre as características da colaboração premiada e o que ainda falta para aperfeiçoar o uso do Instituto no sistema judicial brasileiro. É já, aqui no Inteiro Teor. Nos últimos anos, os chamados acordos de colaboração e delação premiada chegaram à grande mídia com força, tornando-se um instrumento conhecido pela população por sua eficiência no combate à criminalidade organizada. Entretanto, ainda possui lacunas de procedimento e sua prática tem gerado acordos que muitas vezes extrapolam os limites legais. Pelo menos essa é a opinião do autor do livro Colaboração Premiada, Caracteres, Limites e Controles, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro. Para ele, é preciso estabelecer limites, porque independência funcional não é obstáculo à uniformização institucional e não pode representar violação à segurança jurídica e ao princípio da legalidade. Saiba mais agora no Inteiro Teor Entrevista. Ministro Nefe Cordeiro, é uma satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado pela gentileza de atender ao convite do TRF da Primeira Região. Qual que é a melhor definição que o senhor apresenta para a gente acerca do Instituto da Colaboração Premiada? Qual que é a natureza jurídica, ministro Nefe, da colaboração? O Supremo definiu, e acho que definiu corretamente, que é uma negociação. É uma negociação de culpa, de favores e de pena. Nós vamos precisar apenas cuidar que esses favores, que esta negociação, aconteçam dentro dos limites legais. Sou muito favorável à negociação, já disse que vejo como um crescendo, uma evolução no Brasil, mas é preciso que nós nos contenhamos dentro do limite da lei. Que as inovações venham por mudança legislativa. Podemos e devemos provocar mudanças. Mas a minha grande preocupação é a negociação ser criada por bom senso, por uma decisão de justo de cada um. Porque o Brasil é muito grande. Sim. E nós somos seres humanos. Sim. Nós vamos ter interpretações diferentes, nós vamos tender, sim, ao abuso, e nós precisamos que a lei nos contenha, para que todos venhamos a negociar de igual modo. Mas é realmente uma negociação processual e o Supremo me parece que caminhou bem nessa definição. Mas, na sua opinião, quais são os pontos críticos que restam e que merecem serem ainda debatidos acerca deste Instituto? Eu tenho examinado a negociação processual, inclusive no direito comparado, e o que eu tenho percebido é que críticas como essa, e que são relevantes, sim, acontecem em sistemas jurídicos onde a negociação é inicial. Aonde a negociação se instala, a própria doutrina que antes criticava passa a aplaudir. Sim. Isso em toda a América Latina, nos países como a própria Argentina, Colômbia, a Costa Rica, a Europa, nos países que já adotam sistemas abreviados, sistemas de negociação, em todos eles a eficiência é tão grande que os críticos iniciais se rendem a essa eficiência. Por isso eu acredito, volto a insistir, que nós vamos ter cada vez mais negociação. Como o judiciário pode colaborar no aperfeiçoamento da colaboração premiada e justamente para evitar esses abusos na prática e na concretização do Instituto? Os juízes vão atuar com a colaboração basicamente em dois momentos.
na homologação do acordo, ao início, e na fixação da pena na sentença, observando quanto cumpriu o réu daquilo que ele prometeu realizar. São esses os dois grandes momentos. Mas a fiscalização, a melhoria do sistema de colaboração vai acontecer pelo primeiro momento de atuação do juiz, pelo momento da homologação. Ali, o magistrado realmente deve olhar com muita cautela todas as propostas do acordo, não apenas observando uma formalidade estrita, simples, burocrática de cumprimento da lei. E isso, infelizmente, tem acontecido muito em todas as instâncias. Juízes que homologam um acordo simplesmente porque formalmente ele parece correto. Não, o juiz precisa ir além. No exame da legalidade, ele precisa ver esses pontos. Se está sendo inventada a pena, se estão sendo inventados regimes, se está sendo inventada a progressão de regime, se está sendo destinado ao réu produto de coisa ilícita, se ele está cumprindo pena no local adequado, para que não corramos o risco de violação da lei. E isso é uma responsabilidade trabalhosa e muito importante que o judiciário precisa realmente assumir. Na avaliação de Vossa Excelência, alguma modificação, ministro Neve, pode ou deve ser promovida ali pelo legislador para também aperfeiçoar, melhorar o Instituto da Colaboração Premiada? Eu creio que a grande modificação necessária é a exigência de um maior controle do Ministério Público e do advogado, mas especialmente o Ministério Público, que é quem representa a sociedade, neste acordo de colaboração premiada. Ou seja, precisamos criar uma instância revisora de todos os acordos de colaboração premiada. Algo como acontece na ação civil pública, onde o Ministério Público, ao propor o arquivamento, precisa encaminhar sua decisão à Câmara Revisional, a um órgão superior. Aqui também. Nós teríamos, com uma homologação, com uma revisão por uma instância ministerial diferente, a garantia de que nós não estamos tendo acordos sendo feitos, negociados, de modo muito diferentes por regiões, por este Brasil. Nós teríamos uma garantia de que a negociação é boa para o Estado e é boa até para o acusado. E temos outros pontos que ainda vão precisar alteração legal, como o procedimento para a rescisão do acordo, como se descobrir se alguém não trouxe as provas que prometeu, ou trouxe parcialmente, ou deixou algum autor de crime de fora, algum fato criminoso de fora. Precisamos criar esse procedimento de rescisão do acordo. Precisamos expressar os chamamentos de colaboradores para um aditamento, são chamados recall, em que se descobre que o colaborador deixou algum réu ou algum fato criminoso de fora e o Ministério Público normalmente chama para um aditamento. Mas não temos isso na lei e o pior é que às vezes acontece do Ministério Público não chamar determinado réu para o aditamento. E aí pode gerar uma sensação de injustiça, porque chama tantos e não chamou aquele. Pode ser até que exista um motivo justo, mas é preciso algo em lei que detalhe esse procedimento. Mais uma vez, os nossos agradecimentos por essas reflexões tão importantes que o senhor deixa aqui para a gente. Muito obrigado, parabéns ao trabalho da equipe, parabéns aos servidores do Tribunal da Primeira Região, parabéns aos juízes da Primeira Região. Faço votos e tenho certeza que acontecerá deste tribunal seguir sendo orgulho da Justiça Federal e orgulho deste país. Parabéns a todos. A gente se vê aqui na TV na próxima semana, mas continue ligado com a gente no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau, tchau!